Nós estamos falando sobre a extinção da pessoa, da personalidade, da capacidade pela morte. E aí estávamos conversando sobre a comoriência, ou seja, o instituto pelo qual se presume que duas ou mais pessoas morreram simultaneamente no mesmo evento, porque não é possível, através de perícia, determinar com precisão o momento da morte de cada uma delas. A hora da morte é possível determinar muitas vezes, mas outras vezes a hora da morte envolve definir hora, minutos, segundos, porque há aí uma questão patrimonial muito clara, que é a sucessão hereditária, quando entre essas pessoas existirem ligações familiares, relações de parentesco, ok? Então, não havendo elementos materiais, corpóreos, que permitam essa precisão, presume-se que morreram ao mesmo tempo e, portanto, não haverá a comunicação patrimonial entre os comorientes. Tratando ainda do fim da personalidade, pelo evento morte, é possível ainda falar da chamada morte civil. Como assim, Cecília? Pois é. Na verdade, a pessoa é tratada como se morta fosse, porque ela mesma não poderá receber aquilo que seria patrimônio destinado a ela como herança. Ela é tratada como se morta fosse no momento da abertura da sucessão. Se ela tiver herdeiros, os seus herdeiros ocuparão o seu lugar dentro do processo de inventário, dentro do processo de sucessão. Se ela não tiver herdeiros, então passará aos demais herdeiros do falecido, ok? Do decujus. Cecília, por que alguém seria considerado morto civilmente? Seria excluído da sucessão hereditária? Por ato de indignidade. Como é que é isso? Quando essa pessoa tentou contra a vida, matou, violou a integridade física, portanto lesionou, ou ainda tentou contra a honra, contra a moral daquele a quem sucederia. É o caso, por exemplo, da Rosane Richthofen, que participou da morte dos pais e foi condenada por isso, por homicídio. Então, não tendo ela herdeiros, o seu irmão foi declarado o herdeiro universal, ou seja, recebeu todo o patrimônio deixado pelos pais. Ele foi declarado herdeiro universal porque ela foi excluída da sucessão hereditária por indignidade, por ser considerada indigna à sucessão, à herança. O nosso Código Civil ainda trata no artigo 7º de um instituto que é a chamada morte presumida. Como assim? Presume-se que alguém morreu quando eu não tenho uma prova material da morte. Como? Eu não tenho um corpo, eu não tenho restos mortais que me permitam declarar claramente que aquele sujeito, naquele lugar, é fulano de tal e que morreu no dia tal, às tantas horas. Eu não tenho um corpo. Então, o que é que me diz o artigo 7º do Código Civil? Pode ser declarada a morte presumida sem decretação de ausência. Esse final é muito importante, porque ele está nos sinalizando que o procedimento da morte presumida é muito mais simples, tá? Ele vai se dar por justificação e não pelo processo de ausência, que tem etapas próprias e prazos próprios, ok? Muito bem. Por que eu estou falando disso? Porque existem duas formas de se provar que alguém morreu, tá? Pelo registro de óbito, ok? Que é feito com o atestado de óbito. Com o atestado de óbito, eu vou ao cartório de registros de pessoas e faço o devido registro de óbito. Ou pela justificação, que é esse procedimento que nós vamos fazer judicialmente, ou ainda por decisão judicial, por sentença judicial, no processo de ausência, ok? Então, ou pelo registro, pelo registro de óbito, ou pela justificação, sem ausência, tá? Muito bem. Em que situações são essas? Artigo 7º, inciso 1.
Se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida, grave isso. Primeira situação, perigo de vida. Primeira hipótese de morte presumida, pessoa que desapareceu em perigo de vida, tá? 2, se alguém desaparecido em campanha, guerra, tá? Em conflito armado ou feito prisioneiro, não for encontrado até 2 anos após o término da guerra, ok? Ou seja, alguém que foi feito prisioneiro numa situação de conflito e que desaparece durante esse período, né, durante esse período de guerra e não reaparece 2 anos após o fim, o término dessa guerra, ok? O parágrafo único diz: a declaração da morte presumida nesses casos somente poderá ser requerida depois de esgotadas as buscas e averiguações, devendo a sentença fixar a data provável do falecimento. Com a morte presumida, todas as relações jurídicas que essa pessoa fazia parte, elas são desfeitas. Por exemplo, o casamento, tá? Então, a pessoa que é casada com aquele que desapareceu em situação de perigo ou que foi feito prisioneiro em situação de guerra, de guerrilha, de conflito armado, foi feita prisioneira e não reapareceu até 2 anos, e isso foi muito importante para as pessoas que desapareceram durante a anistia, tá? Então, durante a ditadura militar, perdão, tá? Então, mesmo depois da anistia, essas pessoas precisaram que a justiça reconhecesse, né, que seus cônjuges haviam desaparecido e que, portanto, eram considerados mortos, para que a situação jurídica dessas pessoas pudesse ser resolvida, elas pudessem ser consideradas, então, viúvas. O casamento se extingue com a morte, inclusive com a morte presumida, não havendo a necessidade, então, do divórcio, ok? Então, a morte presumida, ela põe fim às relações, ok? Até o próximo vídeo.